Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Por Aí com a Mari. E aqui eu compartilho experiências de como tá sendo o nosso mochilão pela Europa e também pelo Oriente Médio. E como a gente tá fazendo para economizar dinheiro enquanto a gente viaja. E a gente compartilha aqui dicas e as nossas experiências. Então você é muito bem-vindo se você é novo por aqui. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, compartilha, porque isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdos. E se você tem dicas ou curiosidades que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários as ideias, porque a gente vai gravar vídeos e vai responder todo mundo. Ei, gente, eu sou a Mari do Por Aí com a Mari e criei esse canal para compartilhar com vocês dicas e experiências que eu estou tendo no meu intercâmbio. Então já se inscreve aí para você não perder nada. Então, gente, hoje eu vou falar sobre como foi a nossa experiência visitando Roma pela primeira vez. Eu tenho que dizer primeiro que era um sonho muito grande visitar Roma, estar na Itália, porque a gente viu vários filmes, principalmente quando a gente é adolescente, viu vários filmes sobre Roma e as fotos e tudo é tão lindo. E eu quero te dizer que é igual ao que está nas fotos e é muito bonito realmente. A nossa primeira alegria foi o tempo, porque quando a gente chegou em Roma, a gente pegou um tempo de céu aberto, muito sol, céu azul, tava muito bonito tudo. E isso já ajuda bastante, porque dependendo da época do ano que você vai, é tudo muito cinza e tudo muito frio. Gente, o mais legal dessa cidade é que em cada esquina você acha uma gelateria e os preços são bem acessíveis. Tem sorvete a partir de R$3,50, com uma bola, duas bolas, R$4,50. E tá tudo assim, a maioria de lugares regula por esse preço. E assim, são perfeitos os gelatos. Lógico que você tem que escolher de uma loja bem legal, pra você ter um produto de qualidade. Mas vale muito a pena sentar aqui perto da fonte e tomar o seu gelato enquanto você admira a paisagem de Roma. Porque hoje a gente tá tendo um dia muito bonito aqui e tá valendo muito a pena. O que eu quero te dizer? Roma é uma cidade pequena, então você consegue fazer tudo ali a pé. É só ter disposição para andar se você quiser economizar. Mas ainda assim, o transporte em Roma é barato. Se você comparar com outros países, por exemplo, com Londres, nossa, a Roma tem um transporte muito barato.
Tem um ticket que você compra lá por 7 euros, pelo menos até então, 7 euros, que você consegue rodar em todos os meios de transporte, seja metrô, seja ônibus, pela cidade, durante 24 horas, e você paga 7 euros apenas por isso. Mas, se você quiser andar a pé, você consegue visitar ali os principais pontos turísticos, por exemplo, ir no Coliseu e sair do Coliseu e ir na Fonte de Trevi. A distância dos dois é mais ou menos 20 minutos a pé ou menos. E aí você consegue fazer isso a pé também. Mas se você quiser comprar o ticket só para um trajeto, é 1,50 euros. Então, assim, é barato a condução e também dá para você fazer a pé. Aí depende de você. O que a gente fez? A gente optou por não comprar esse ticket diário, porque geralmente quando a gente chega num lugar, a gente já olha assim, quais são os pontos turísticos que a gente quer visitar? E aí eu sempre tenho uma lista do que eu quero fazer naquela cidade. E aí eu sempre vejo, vale a pena fazer a pé ou não, são longe entre si. Porque às vezes não é só também pela distância, é pelo tempo que vai tomar você fazer ali o percurso a pé. Mas nesse caso, compensava a gente fazer tudo a pé e pagar o trajeto em momentos que a gente fosse num lugar um pouco mais longe. E foi assim que a gente fez. Por exemplo, a gente queria visitar o Vaticano, que é o menor país do mundo e fica dentro de Roma, é um estado-país. E ele dá uma distância boa do centro de Roma. De metrô, deu mais ou menos 15 minutos, talvez 20 minutos, mas não dava para ir a pé. Então a gente pegou e comprou o trajeto. E o trajeto custou 1,50 para ir e mais 1,50 para voltar. Esse 1,50 euros que você paga, você tem acesso a todo o transporte, né, dessa locomoção, desse trajeto, por até 100 minutos. Então vamos supor que você vai numa estação, você vai para um lugar que você vai ter que parar num lugar e trocar de trem. Se tiver ainda no mesmo trajeto, né, na mesma linha, você consegue trocar o trem, você não precisa pagar 1,50 de novo. Em até 100 minutos. Se passar os 100 minutos, ou se tiver numa linha diferente, aí sim você tem que comprar mais um ticket. Mas geralmente com um ticket você consegue chegar no seu destino, se for ali nos principais pontos turísticos de Roma. Então já anota aí. Você pode escolher tanto ir a pé, quanto pagar esses trajetos separados, ou comprar esse ticket de 7 euros e rodar à vontade o dia todo. Outra coisa bem legal para falar de Roma. Assim, a cidade é um encanto. Cada hora que você passa nas ruas, você pensa assim, nossa, aconteceu tanta coisa aqui. As construções são bonitas. A cidade tem um ar diferente, é bem legal. E aí, um passeio que a gente não podia deixar de fazer, porque assim, era uma coisa que marcou muito pelo fato de toda a história, tudo que a gente estudou, e pelo fato também da gente saber que muitos cristãos foram mortos ali, naquele lugar, era o Coliseu. E assim, a gente queria muito visitar lá, e aí eu vou contar o que aconteceu. Bom, a gente comprou o ingresso do Coliseu pelo site. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo. Porque se você comprar no site oficial, geralmente é um pouco mais barato do que se você comprar num site, por exemplo, como Get Your Guide. Mas fica a seu critério. Geralmente dá uma diferençazinha aí de 2, 3 euros em cada ingresso. Mas então, pois bem, compramos o ingresso para a visitação do Coliseu. Esse ingresso, ele custou 20 euros cada um. E aí a gente agendou o dia. É bom você comprar o ingresso com antecedência, porque tem dias que já estão lotados. E essa visita é para você entrar dentro do Coliseu. Porque assim, você consegue tirar a foto do lado externo, na parte externa, mas para você acessar dentro do Coliseu você tem que pagar. Vale lembrar também que esse ingresso que a gente comprou para acessar o Coliseu, ele dava acesso também ao Fórum Romano e ao Palatino, que eram os locais onde acontecia a vida pública de Roma no passado. Então, assim, é bem legal, é em frente ao Coliseu e tem muita história, muita construção. É um passeio, assim, que você vê coisas, como as coisas eram antigamente, você consegue ver as ruínas de Roma,
você consegue ver o parlamento, aonde eram, né? Como que funcionava a vida pública de Roma antigamente. Então, assim, vale muito a pena e geralmente os ingressos da visita ao Coliseu, ele já vem com esses dois locais de acesso também. Então, vale a pena você tirar pelo menos uma tarde inteira para você fazer tanto a visita do Coliseu e depois seguir para o Fórum Romano e para o Palatino. E assim fizemos. Compramos o ingresso, chegamos lá no dia de passear, era num sábado, e marcamos o horário para 2 horas e 15 minutos antes a gente já tava lá. Beleza. O ingresso que a gente comprou foi o ingresso mais barato. E esse ingresso, ele dava acesso a todo o Coliseu, menos a parte da arena, que a arena ainda assim é uma parte paga separadamente. Só que o nosso ingresso não tinha guia. Quando a gente foi comprar, a gente pensou, não vai ser necessário um guia e tudo mais. Mas já vou te adiantar, um guia é necessário, é importante. Por quê? Porque a gente fez a visita e eles não tinham essa visita não tinha nem direito ao microfone, né? Que geralmente algumas visitas têm. Não tem o guia pessoa, mas tem uma gravação que você pode observar. Até numa outra experiência a gente passou por isso, foi bem legal. Agora, nesse caso, é só você acessando o Coliseu e lá dentro tem, né, algumas explicações escritas em inglês, mas é isso. Você não tem, assim, uma explicação, um acompanhamento, aqui que aconteceu isso era por causa disso. E aí a gente sentiu falta de ter comprado o ingresso com guia. Era mais caro, era na faixa de quase 40 euros, quase o dobro, o acesso com guia. Na verdade, eu acho que era 40 euros. Mas a gente viu que essa economia não valia a pena, não valeu a pena. Mas ainda assim, a gente fez o passeio, aí você entra no Coliseu, vai ter todas as instruções lá e você vai andando, tem algumas partes que você consegue ver, né, tem umas maquetes, mas a gente viu os grupos com as pessoas com guia, nossa, parecia ser bem legal. Então, assim, foi uma experiência que, numa próxima vez, com certeza o guia seria, assim, indispensável. Valeria a pena pagar mais caro para ter o guia. Algumas coisas a gente pesquisou no celular e tudo mais, mas ainda assim, estar dentro do Coliseu foi muito legal. Então, se você estiver vindo para Roma, eu te aconselho se você tiver interesse, né, a visitar sim o Coliseu. É muito bonito, é muito emocionante. Quando você para pensar que pessoas iam para assistir outras pessoas sendo mortas ali, e muitas delas eram cristãos por não negar a sua fé, é emocionante saber que ainda assim a igreja não foi parada por isso. Então, é uma coisa que aquece o nosso coração. O reino de Deus não pode ser parado, ele não pode ser barrado. Porque graças a Deus tem pessoas, e nós precisamos ser essas pessoas que não são paradas em meio a ameaças. Mas enfim, estou aqui para dizer para você que vale a pena a visita. Outra coisa legal, o Vaticano. Se você estiver em Roma, por favor, dá um pulo no Vaticano, porque você precisa conhecer o menor país do mundo. 20 minutos de trem, você consegue chegar lá. E aí, lá dentro, tem a Capela Sistina, tem o Museu do Vaticano. Essas visitas, elas são pagas e o ingresso está na faixa de 25 euros. E aí, vai aumentando, caso você queira com guia, caso você queira visitar mais partes, maior acesso. E aí, você consegue ver ali o que se encaixa, o que você gostaria de fazer. Mas eu já te adianto que você precisa chegar cedo, porque a fila do Vaticano é, assim, imensa. No nosso caso, a gente foi só lá conhecer, a gente não chegou a entrar no museu, mas a fila para acessar o museu já estava, assim, quilométrica. Então, chegue cedo. E uma dica bem legal também é que no primeiro domingo de cada mês, o Vaticano ele abre para uma visita gratuita. Então, se você tiver interesse e às vezes estiver passando por Roma nesse primeiro mês, você tem a opção de visitar gratuitamente. Outra coisa legal de falar sobre a cidade de Roma é que por toda a cidade você vai encontrar muitas fontes. E é muito legal porque
A Itália já tem aquele ar mais tropical quando comparado com os outros países da Europa. É um país mais quente. Não é quente o ano todo igual muitas partes do Brasil, mas é bem quente. Então, essas fontes, se você tiver igual eu fui num dia que tava dando 30, 32 graus, elas refrescam bastante a cidade e, assim, são muito bonitas. Você consegue tirar várias fotos. Inclusive, uma das fontes mais famosas é a Fontana de Trevi, que realmente é muito bonita. Vale muito a pena. Do Coliseu até lá dá uns 20 minutos andando ou menos. Só que, se você quiser tirar uma foto bem bonita, pegando a Fontana de Trevi e só você na foto, eu te aconselho a chegar cedo. Vá por volta das 7 da manhã na Fontana. Porque se você for no decorrer do dia, é tanta gente, que parece a praia de Copacabana num calor de 40 graus. Mas ainda assim é muito bonita. E lá perto da Fonte de Trevi, uns 10 minutos andando ou menos, já tem a Piazza di Navona. Eu não sei se é assim que fala, gente. Mas é também um outro conjunto de fontes que é muito bonito e vale muito a pena a visita. Então, assim, é tudo ali muito pertinho. Quando você abre o Google Maps, dependendo dos lugares que você quiser visitar, você vai ver que, assim, você faz tudo a pé e você consegue ir aproveitando e sentindo também o clima da cidade, que é bem legal. Outra coisa bem legal de se falar é que você não pode ir em Roma e não provar a culinária italiana. Porque, gente, é cada comida gostosa que eles têm que vale muito a pena. E você consegue comer lá um prato bom gastando por volta de 10 euros. Então não é tão caro. E uma dica a mais que a gente adorou e a gente teve essa experiência foi que perto da Fontana de Trevi, tem várias gelaterias e você precisa provar o gelato em Roma. Se você estiver em Roma, você precisa provar esse gelato. E o gelato é muito gostoso. É assim, é diferente. E aí, você tem as opções ali em volta da Fontana. E a gente comprou um gelato ali muito bom. Eu vou deixar o nome aqui embaixo da loja. E foi apenas R$ 4,50 por duas bolas. Mas assim, é uma bola bem caprichada. E tem vários sabores gostosos. E assim, você consegue comprar, sentar e apreciar a vista da fonte. Se não tiver muita gente, mas se tiver também, dá pra apreciar. Vale muito a pena, então não deixe de provar o gelato quando você estiver lá. Mas também tem gelateria na cidade inteira, então assim, em qualquer lugar que você tiver, dá pra você provar o gelato e se deliciar com essa maravilha. Bom, gente, é isso. Eu compartilhei com vocês aqui, assim, um panorama geral de Roma, mas depois a gente vai trazer coisas mais específicas. A gente conseguiu economizar bastante, porque comida não é caro, locomoção também foi bem tranquilo, a pé. E também, quando a gente precisava, comprava os tickets individuais. Então, assim, vale muito a pena colocar no seu roteiro Roma. Tem vários locais que você tira fotos bem bonitas. O Coliseu, assim, incrível. A Fontana de Trevi também linda. Bom, se você gostou, curte, compartilha, porque isso nos ajuda a crescer o canal. E a gente se vê por aí com a Mari.